A psicologia clínica trata do estudo, do diagnóstico e do tratamento de transtornos psicológicos. O psicólogo clínico é o profissional que utiliza os métodos e as abordagens essenciais para diagnosticar a realidade psíquica do paciente e realizar intervenções de acordo com sua necessidade. O profissional defronta-se com uma série de questões para garantir que seus pacientes recebam o melhor tratamento possível, questões que criam dilemas éticos e legais. É esperado que os psicólogos clínicos forneçam a seus pacientes conhecimento antecipado sobre o que podem esperar do tratamento. No início da terapia, os clínicos devem fornecer aos pacientes uma declaração por escrito que resuma as metas do tratamento, as técnicas que serão utilizadas, o valor do investimento e os limites do sigilo. O Código de Ética diz nos seus princípios fundamentais: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas e quando se trata de terapia infantil? Quando pacientes potenciais são incapazes de entender questões para dar um consentimento informado, os quais incluem crianças, o profissional deve trabalhar com a família do indivíduo ou com outros guardiões legalmente constituídos, mas sem deixar de lado o interesse e o bem-estar da criança, pois a dimensão intersubjetiva mostra-se um elemento central às práticas de cuidado na infância. O que nos diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Como proceder? E quando os pais querem participar das sessões com os filhos? Apresentar as regras do atendimento para os pais na primeira entrevista. Se necessário, agendar sessões juntamente com os pais, com frequência determinada. Em caso de insistência por parte dos pais, uma sessão é agendada somente com os mesmos, com a finalidade de reforçar a necessidade desse espaço, onde os filhos se sentirão mais à vontade em se expressar. É importante afirmar o que nos orienta o Código de Ética. Artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger por meio da confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. E no artigo 13º, no atendimento à criança ou adolescente ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. E quando a terapia exige o envolvimento de mais profissionais para o acompanhamento da criança? O Código de Ética, no seu artigo 6º, orienta que os psicólogos, no seu relacionamento com profissionais não psicólogos, a. encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação. B. Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Para refletir. Quando pensamos em ética ou em casos éticos, geralmente sua aplicação não é definitiva ou incorporada na sua totalidade para um eficaz consentimento ou seguimento. Código de Ética e a legislação que norteia o trabalho do psicólogo não tem como função normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social da psicologia. Os direitos da criança devem ser tratados com prioridade absoluta, tomando conhecimento da realidade social em que está inserida, e pode-se pensar nas intervenções de forma contextualizada
em uma perspectiva biopsicossocial. Para executar. Quando o Código de Ética nos convida a refletir, considerando que nem tudo é preto ou branco, ou 8 ou 80, devemos ponderar algumas situações. Nossas ações devem ser proporcionais às situações. Como guia, podemos utilizar a árvore da decisão ética, um passo a passo que, em sua prática, podemos focar na busca do menor prejuízo. Além dos princípios éticos, busque sempre decisões criativas, cuidado com os padrões rígidos e imposições, tenha opiniões embasadas e cuidado com críticas excessivas a condutas. Busque ajuda de outros profissionais e do conselho de sua região. Fique sempre atualizado. Amplie constantemente seu conhecimento, tendo contato com os documentos norteadores, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o site do CFP e o Código de Ética Profissional do Psicólogo.